Cigarrinha malhada, Locustela névia. É uma ave que aparece em Portugal, sobretudo de passagem. E embora estejamos a ouvir a gravação do seu som, este som só muito raramente pode ser escutado em Portugal. Vamos conversar um pouco sobre esta espécie e, como sempre, está aqui comigo o José Sousa para, olha, para fazer algumas perguntas, basicamente, para fazer uma entrevista. Olá, Zé. Olá, Gonçalo. Eh, ok, pois é, tu referiste a questão do som e o que é engraçado é que enquanto eu estava aqui a preparar-me para esta conversa, li, e não me lembro onde, que o som, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo capacidade auditiva lá para cima, para as altas frequências, e este bicho, pelos vistos, canta lá mesmo para cima para altas frequências e há pessoas que a determinada altura deixam de ouvir. Eu já não ouço há muito tempo, não é? Mas isso é outro problema. Ah, mas o som é peculiar, não é? Nesta espécie, é uma coisa assim um bocado estrambólica. É um trinado que só há mais uma espécie em Portugal que faz um canto semelhante, que é a cigarrinha ruiva, a Locustela luscinioides, embora com um timbre ligeiramente diferente. Não há mais nenhuma ave que canta assim, mas há insetos que produzem trinados semelhantes. E o nome científico, nomeadamente o nome genérico Locustela, Locustela é um nome latino que significa pequeno gafanhoto e deriva de locusta. Locusta é gafanhoto. E aqui a utilização deste género, que foi proposto por um naturalista chamado Kaup em 1829, o facto de se atribuir Locustela a esta ave tem exatamente a ver com a semelhança do seu canto com os sons produzidos por determinadas espécies de gafanhotos e outros insetos. Portanto, o nome, digamos, é uma analogia devido à sonoridade e à semelhança dessa sonoridade com os insetos. E para todos os efeitos, hum, uma das particularidades também é a capacidade que esta ave tem de ficar minutos sem fim a despejar este ruído, não é? Exatamente. Esta e a sua congénere, a congénere, portanto, a que eu referi, que é a Locustela luscinioides, conseguem emitir este canto durante, se for preciso, minutos a fio. Abrem assim a garganta, ficam com a boca aberta e estão ali a fazer uma vibração, um treinado que se pode prolongar durante muito tempo. Eu só ouvi este canto no estrangeiro, ouvi, se a memória não me falha, penso que terá sido na Polónia, foi algures na Europa Central ou do Leste, na época dos ninhos, porque em Portugal esta espécie não nidifica. Conheço um observador que já não mora em Portugal, mas que viveu cá há muitos anos, que é o Colm Moore, e ele há muitos anos, penso que no início dos anos 90, reportou que na migração primaveril, assim em finais de março ou início de abril, acho que era na Lagoa de Santo André, ouviu alguns indivíduos a cantar. Não é descabido, porque há outras aves que aparecem cá em passagem e que não nidificam e que nas passagens podem ser ouvidas a cantar. Estou-me a lembrar da Flosa dos Juncos, que também é assim, uma ave destas zonas úmidas com vegetação densa, que também pode ser ouvida a cantar na primavera. Portanto, são aves que estão a caminho dos seus territórios de reprodução, na migração para norte, e portanto já estão ali com as hormonas bastante ativas e vão emitindo o seu canto, ainda que não se estejam a preparar para nidificar entre nós. Portanto, basicamente, sim, é um canto bastante característico que se pode ouvir nos territórios de reprodução e ocasionalmente em passagem por cá. E este, este canto, portanto, que ao fim e ao cabo é um canto de época de acasalamento, segundo consta, também tem mais tendência para ser ouvido mais ao fim do dia, não é? Uma coisa assim do género. Penso que sim, penso que é um canto que se ouve, sobretudo na altura crepuscular e eventualmente também durante a noite. Foi essa a tua experiência? Como? Foi essa a tua experiência? Também foi assim? Hum,
Eu quando estive, é assim, já foi há muitos anos, quando eu ouvi esta ave cantar, foi, como disse, assim de memória, acho que foi na Polónia, e naquelas latitudes elevadas, muito curtos, e portanto, embora aquilo não seja ainda no Círculo Polar, mas já é no centro-norte da Europa, e portanto anoitece muito tarde e amanhece muito cedo, portanto há poucas horas de noite. Eu confesso que não me recordo a que horas é que eu ouvi a ave cantar. Havia esta e havia uma outra que não há cá, que é a Locustela fluviatilis, que é a cigarrinha fluvial, que também faz assim um treinado um bocadinho mais lento, mas não fixei e não registei a que horas é que foi, mas aquilo que eu tenho de memória quando eu estive lá, que foi no final de maio, nos anos 90, era um canto que se estava a ouvir com bastante frequência. Portanto, penso que inclusivamente se ouve ao longo do dia também. Este nome comum, o vernáculo, portanto, o cigarrinha, também será em princípio uma alusão ao ruído a imitar insetos, não? Sim, porque, quer dizer, é um nome que também que surge por analogia da, da- exatamente pela mesma razão que se usa Locustela no nome científico. Eu não sei quem foi o primeiro autor a usar essa designação, e não sei exatamente de onde é que ela surgiu, mas acaba por fazer todo o sentido. Esta espécie, durante algum tempo, também era chamada pelo nome Flosa Malhada, sendo que em inglês é Grasshopper Warbler, mas os ingleses enfiaram tudo o que era da família dos silvídeos, aplicaram o nome Warbler. Hoje a antiga família dos silvídeos foi retalhada em várias famílias e as cigarrinhas estão numa família à parte que é a família Locustelidae. Ora, se são uma família à parte, eu acho que nem sequer é boa ideia manter o termo flosa, porque convém, embora às vezes haja nomes que estão já enfim, são muito usados, são muito popularizados, mas convém que haja alguma coerência taxonómica nos nomes. E, portanto, as locustelas estão numa família à parte e faz todo o sentido que tenham um nome próprio dessa família, que neste caso é cigarrinhas. Eu não sei, como disse, quem foi o primeiro a usar. O Rei Júnior, na sua publicação de 1931, não utiliza cigarrinha nem para a Locustela névia, nem para a Locustela lucinioides, mas eu também não fiz uma pesquisa para saber quem terá sido o primeiro a usar o nome cigarrinha. De qualquer forma, sim, o nome justifica-se por analogia com o canto das cigarras, ou dos gafanhotos, ou de outros ortópteros. Vá. E então, cá em Portugal, quando, pelos vistos, elas passam por cá na migração, onde é que é possível observar esta espécie? Olha, Aliás, esta, que esta não é fácil espécie, de observar, não é? esta espécie é muito difícil mesmo de observar. Eu diria que das espécies que ocorrem regularmente em Portugal, que não sejam, portanto, que não sejam raridades, eu diria que esta é uma das espécies mais difíceis de observar. Aliás, eu, para ser sincero, eu nunca observei esta espécie no campo, como deve ser. O meu primeiro registro foi em 27 de setembro de 1989, no Algarve, na Ria de Alvor, onde eu mais uma vez regressei para fazer a observação, mas foi em contexto de uma sessão de anilhagem, porque a espécie era capturada com alguma regularidade nessa zona. É claro que os mais puristas, que fazem as suas listas de espécies observadas, normalmente não contam, ou melhor, consideram que aves capturadas em sessões de anilhagem e vistas na mão não serão contáveis, como muitas vezes se diz. É claro que como eu não estou a fazer listas e não estou a competir com ninguém, eu não sigo nenhumas regras estritas sobre o que é contável ou o que não é contável. Portanto, isso para mim acaba por não me afetar muito, mas sei que para quem é mais rigoroso com isto, uma ave na mão não seria contável. Eu vi já muitas vezes cigarrinhas malhadas na mão, em sessões de anilhagem, até capturei algumas quando eu próprio, que fui anilhador credenciado durante vários anos, anilhei na Serra da Rábida, e
e cheguei a capturar algumas. A única vez que vi uma a voar, sem ser uma ave libertada por mim, eu estava a aproximar-me de uma das redes de anilhagem na Serra da Rábida e vejo uma ave a voar em direção à rede que depois ficou lá presa, e quando fui recolher a ave, verifiquei que era uma cigarrinha. Portanto, eu observei efetivamente a ave voar, mas, mas não a identifiquei enquanto ela estava a voar, identifiquei depois quando a fui recolher. Há algumas pessoas que já a observaram no campo e até há pessoas que já conseguiram tirar fotografias, mas são sempre episódios muito pouco frequentes e a maioria dos observadores, embora possa já ter visto esta espécie em boas condições numa ou noutra ocasião, mas a maioria dos observadores sabe por experiência que é muito difícil conseguir observar, porque elas, fora da época de reprodução, elas praticamente não vocalizam, escondem-se muito na vegetação densa e, portanto, é uma ave que raramente se mostra e é muito difícil de observar bem e de fotografar. Portanto, se ela não se Ocasionalmente, mostra e não se como? faz ouvir, eh, portanto, digamos que o saber que ela é regular e que até pode ser relativamente comum, só mesmo consequência dessas capturas nas redes de Atual, anilhagem, não? atualmente sim, mas repara, o Rei Júnior, por exemplo, o Rei Júnior, na altura do Rei Júnior praticamente não se fazia anilhagem em Portugal, porque eu acho que a anilhagem em Portugal, eu acho que começa para aí com o Santos Júnior, com a Sociedade Portuguesa de Ornitologia nos anos 60 do século XX. Não tenho a certeza quando foram os primeiros registros de anilhagem, mas até meados do século XX praticamente não se fazia anilhagem cá. E se fez foi coisas pontuais. Mas o Rei Júnior, em 1931, já sabia que a espécie era regular e, portanto, se calhar mas era caçada em armadilhas, por exemplo, portanto não seria em contexto de anilhagem, mas eram capturas. Ele diz, aliás, o seguinte: o texto dele também explica exatamente esta dificuldade. Ele diz assim: esta espécie é de passagem regular em Portugal. Aparece na foz dos rios Ave e Lessa, invariavelmente nos mesmos lugares, durante os meses de setembro e outubro. Não é rara. Na foz do Rio Ave, os seus lugares prediletos são os terrenos úmidos e cobertos de mato das proximidades do castelo, de onde só calcando-a se consegue fazê-la levantar voo. Portanto, elas quase não se mexem, né? É o que nós percebemos deste texto, elas quase não se mexem e só mesmo quando vais a passar é que há uma que levanta, porque senão estão ali escondidas. Fazem os ninhos quase no chão, ou mesmo no chão, não? Não, 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 atenção, isto são aves em passagem, que andavam ali, Ok. andavam na vegetação baixa. Os ninhos delas são construídos no meio da vegetação densa, não é? Portanto, elas constroem ninhos, é uma taça feita de ervinhas, caules e folhas, construída sobre uma base feita por folhas secas e forrada com material mais fino. Pode estar no chão ou perto dele, mas portanto, mais acima, no meio de vegetação densa, normalmente em gramíneas, arbustos ou juncos. Portanto, eu desta descrição, que está no Birds of the World, eu diria, não é no solo diretamente, ou seja, não é sei lá, como os trigarões que fazem mesmo no chão, mas será no meio de um tufo de ervas, ou de juncos, ou assim, e portanto aquilo se calhar pode estar, se quiseres, a um palmo do chão, ou coisa que o valha, está ali enfiado no meio das ervas densas. Portanto, é quase, quase no solo. Eh, Tem subespécies desta espécie? Tem quatro, segundo o Birds of the World, são quatro subespécies, mas na Europa apenas ocorre a subespécie nominal, que é a Locustella nevia nevia. É a As nossa. outras, é a que passa cá, sim. As outras três são asiáticas, porque a espécie também nidifica na Ásia. Então, em termos de distribuição, como é que é a distribuição desta espécie? Se ela passa só por cá, imagino que seja mais uma que vai entre a África Vai, e, mas e, por e acaso a eu estive a olhar para o mapa do Birds of the World e tem aqui um detalhe que me chamou um bocadinho a atenção. Ou seja, a área de distribuição é muito vasta, vai desde a Europa Ocidental, desde o norte de Espanha, porque elas ocorrem no norte de Espanha, e as Ilhas Britânicas depois atravessam toda a Europa Central. Elas não nidificam no Mediterrâneo, mas também não nidificam lá muito para norte. Portanto, é sobretudo nas latitudes temperadas da Europa e depois estendem-se pela Ásia fora, pela Rússia, Cáucaso, metade norte do Cazaquistão e vão até à Mongólia.
Portanto, é uma área de distribuição bastante vasta, mas depois a área de invernada que aparece nesse mapa do Birds of the World tem umas manchinhas em África, mas são manchas pouco extensas, que apanham, por um lado, ali o Senegal, a Mauritânia, o Mali, a Guiné, a Libéria, e depois tem umas manchinhas pequenas na Etiópia. Mas estas manchas são tão pequenas que, tendo em conta a vastidão da área de distribuição, eu diria que elas não estão concentradas nestes sítios, simplesmente a distribuição deve ser muito mal conhecida, a distribuição de inverno, devido aos seus hábitos discretos. Depois também há umas manchas no sul da Ásia, portanto, particularmente na Índia. Mas quando tu olhas normalmente para as áreas de distribuição destas espécies migradoras de longa distância, tu tens uma superfície total mais ou menos equivalente entre a área de reprodução e a área de invernada. Já deves ter reparado nisso, não é? Portanto, quando é uma Sim, espécie. se bem que aqui também não nos podemos esquecer que esta projeção do Mercator, que normalmente é usada para representar os nossos mapas, também não, as áreas mais. Exagera, a Mercator amplia um bocadinho, distorce os mapas em latitude, mas em termos de longitude, sobretudo nestas latitudes temperadas, ainda está com uma proporção razoável. E o que eu quero dizer é que tu tens uma extensão muito grande como nidificante e tens Uhum. uma área muito reduzida de invernada. Como eu não acho que elas estejam concentradas naqueles locais, porque não faz sentido para um passariforme que nem sequer é assim tão ligado à água Eventualmente, só. estes locais de invernada são locais com invernada confirmada, talvez, não? Sim, sim, mas eu penso que haverá aí pelo meio, sei lá, na Nigéria, nos Camarões, na República Centro-Africana, no Congo, no Níger, no Tchad, e entre outros países, no Ghana, pode haver aí outros locais de invernada onde ela nunca foi detectada porque elas enfiam-se lá no meio da vegetação densa e se não Até houver porque ninguém este a mapa, fazer. diga-se de passagem que este mapa está todo esquisito. Até por exemplo, aquela zona Marrocos, Argélia e não sei o quê, onde ela aparece assinalada como sendo de passagem, e ela também passa pela Península Ibérica e, no entanto, não está marcada como sendo de passagem na Península Desculpa, Ibérica. estás a ver aonde? Na BirdLife? Não. Não, este por acaso estou a ver agora, até estou a ver na Wikipédia, mas sim, provavelmente baseado no da BirdLife, sim, quase certeza. É que no Birds of the World eles não têm pintado as zonas de As passagem, zonas de têm só passagem, não é? reprodução, Pois. reprodução invernada. Mas deixa-me só abrir aqui o Birds of the World para ver como é que Sim, eles mas têm isto pintado. pois acaba por ser a mesma coisa. Ali aqui no caso do Birds of the Já World vi, nem mal pronto. conta, né? O da BirdLife está igual ao que tu dizes, porque Sim, estes da sim, sim. BirdLife muitas vezes acabam por depois ser repetidos noutros locais também. Aliás, eu acho que até já disse que os mapas da BirdLife muitas vezes replicam os mapas que vêm do Birds of Western Palearctic, que é o CRAMP. E eu até estou a abrir aqui o CRAMP à minha frente e efetivamente é exatamente o mesmo mapa. Eles pintam aquela zona do norte de Marrocos, mas não pintam o sul da Península Ibérica. Portanto, o CRAMP fez os mapas originais na década de 70 e 80 e 90, a BirdLife repetiu isto e depois isto é repetido acriticamente, digamos assim, numa data de outros sites mesmo que estes mapas sejam desatualizados. Portanto, é um bocado isso que se passa. Agora, mas sim, sem dúvida que elas passam na Península Ibérica. Aliás, eu disse que as capturei na Rábida e que vi também em sessões de milhagem no Algarve. Agora, dados os hábitos discretos, é uma espécie que, se nós fôssemos mapear os locais do rio, vamos encontrar muitos buracos na distribuição por falta de informação. Pois, exatamente. Em termos de estatutos de ameaça, em princípio esta espécie não está ameaçada, não é? A nível mundial, e creio que europeu, não. Em Espanha, a situação em Espanha é a seguinte: elas nidificam no norte de Espanha. Atingem no norte de Espanha o limite sul da área de distribuição, mas é mesmo só quase na franja costeira, desde o País Basco até à Cantábria e ao leste das Astúrias. Depois daí para leste até à Galiza tornam-se muito mais escassas. Mas, portanto, há ali uma população não muito grande, mas ainda razoavelmente frequente, mesmo quase na orla marítima. Só que é uma população que não sendo muito abundante e tanto se calhar mal estudada, o estatuto em Espanha não é muito claro e eles colocaram a espécie na categoria DD. DD significa Data Deficient ou em português Informação Insuficiente. Portanto, normalmente é uma categoria provisória em que as espécies são colocadas até haver mais informação.
E, portanto, os espanhóis, no seu livro vermelho de 2021, colocaram na categoria DD, mas é possível que no futuro isto transite para outra categoria. Portanto, isto para dizer que em Espanha a espécie não é especialmente abundante. E é porque está no limite da sua área de distribuição. Agora, quando nós olhamos para, por exemplo, o EBBA2, portanto, o segundo Atlas Europeu, nós vemos que a espécie está muito bem distribuída pela Europa. E quando vemos o mapa de abundância, podemos verificar que é especialmente abundante no centro da Europa e até nos países bálticos, portanto, Estónia, Letónia, Lituânia, e também na Irlanda, são assim os países com maiores densidades, portanto, tudo latitudes temperadas, mas também bastante frequente na Alemanha e na Polónia. Eu recordo que foi na Polónia que eu ouvi esta espécie a cantar, acho que foi a única ocasião, elas são bastante comuns em algumas zonas, e depois a abundância vai diminuindo à medida que vamos muito para norte ou muito para sul. Mas, portanto, a nível europeu, eu acho que é uma ave bastante abundante e não tem qualquer risco. Em Espanha só tem esta categoria por ser uma população marginal. Mas agora que referiste os mapas do EBBA, um dos mapas que eu também costumo consultar quando me preparo para as nossas conversas é o mapa comparativo. O da variação, sim, sim. É, não é? E nesse mapa comparativo do EBBA1 com o EBBA2, curiosamente ali para os lados da Turquia também se vê uma coisa engraçada, é, que é uma vasta zona de quadrículas cor de laranja que indiciam que eles desapareceram de um mapa, de um atlas para o outro, ou de um censo para o outro, mas depois também há outra zona com uma série de quadrículas azuis, dá a sensação que elas mudaram de sítio. É verdade, mas deixa-me só retificar uma coisa. Esse país que te estás a referir não é a Turquia, sim a Ucrânia. É na Ucrânia, ok. Pois Sim, aí, a Turquia é mais a sul, mas elas na Turquia mas, não nidificam. pois, na Parece-me. Turquia não chegam Ah, lá. não, 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 não. Elas no sul, isto deve ser demasiado seco para elas. E agora, esse país é a Ucrânia. Portanto, o que se verifica é que no leste da Ucrânia houve de facto ali umas dezenas de quadrículas em que elas apareceram, mas mais para o oeste, na metade ocidental da Ucrânia e também na Bielorrússia e em certas zonas da Roménia houve um aumento. Mas curiosamente na Roménia, no leste da Roménia e na Moldávia também desapareceram. Portanto, ela tem estado a desaparecer de uns sítios e a aumentar noutros. E depois também houve alguns aumentos no norte da Europa, na Suécia em particular, mas também a sul, na zona dos Alpes. Portanto, elas estão-se a expandir em várias direções, não é muito claro em que direção se estão a deslocar e há outras zonas em que desapareceram, efetivamente. E escusado será dizer, com esta variação vêm logo aquelas vozes que dizem alterações climáticas. Bom, eu por acaso não li o texto, porque eu não tenho o Atlas, só tenho acesso aos mapas, mas não aos textos, mas imagino que seja uma das explicações também, embora pelo meio possa haver questões de habitat. Agora, uma coisa curiosa que eu li no Birds of the World, a propósito do facto de elas serem mais comuns lá para cima, para o Báltico, etc., eles dão alguns números engraçados que têm a ver com a densidade de ocorrência. Ou seja, normalmente, quando se fazem certas amostragens, muitas vezes a forma de medir, quando estamos a falar de territórios ocupados na época de nidificação, fala-se do número de casais por cada 10 hectares ou por quilómetro quadrado, que são 100 hectares. E então eles no Birds of the World dizem que a densidade varia, naturalmente, porque isso também tem muito a ver com a qualidade do habitat, mas que na Finlândia tipicamente é 3 a 8 casais por quilómetro quadrado, mas que se o habitat for muito bom, pode chegar aos 50 casais por quilómetro quadrado. Isto é imenso, ok? 50 casais por quilómetro quadrado, 1 quilómetro quadrado são 100 hectares, portanto é um casal por cada 2 hectares, estás a ver? Portanto, isto obviamente é conviver com outras espécies pelo meio, mas 50 casais por quilómetro quadrado de facto é uma densidade elevada e isto mostra que a espécie tem uma população bastante saudável, tendo em conta que a área de distribuição é vasta. Aliás, eles dizem que a população europeia, esta estimativa já tem uns 30 anos, mas eles dizem que anda aqui entre os 300 e os 400 mil casais. Portanto, é uma população bastante razoável. Na Europa, sem a Rússia, porque se somarmos a Rússia Europeia, são outros 300 mil. Portanto, isto passa aos 600 mil
só na Europa, a população nidificante, 600 mil. E há muitas que, de facto, atravessam a Península Ibérica em migração, são difíceis de ver, como já foi referido. Só para terminarmos aqui também esta conversa, porque isto ainda vai demorar o seu tempinho para explicar isto, mas sempre que a gente fala de flosas ou warblers, vá lá para sermos mais genéricos, um dos problemas típicos da identificação é precisamente como é que nós conseguimos distinguir esta espécie de outras espécies. Dá-nos lá aqui umas dicas sobre o que é que se espera ver ou como é que se espera identificar uma espécie destas que ainda para Muito bem. mais tão Esta flosa, ou melhor, esta cigarrinha, eu agora estou-me a deixar levar também pelo termo warbler, esta cigarrinha como muitas outras aves destes grupos, é assim castanha, neste caso castanhas. Os tais LBJs, não é? LBJs, que é Little Brown Jobs, que é assim uma sigla que os ingleses usam para se referir a pequenos passarinhos castanhos que são difíceis de identificar. Portanto, ela tem tonalidades castanhas esverdeadas, com uma aparência um bocadinho afilada, mas ao contrário de outras aves castanhas pequenas, que são de plumagem lisa, ela tem a partes superiores estriadas ou manchadas, portanto é assim toda serapintada. Aliás, é daí que vem o nome névia, não é? O névia, porque névia significa exatamente marcado com pintas e vem de nevos, que também existe em português nevo, N-E-V-O, designa, até um termo que se usa em medicina, nomeadamente em dermatologia, designa um pontinho preto ou um sinal na pele. E, portanto, nevo será um pontinho, e como ela é serapintada, será névia. Névia quer dizer que tem muitos nevos. Portanto, é uma descrição deste padrão. E, portanto, isso um bocadinho ajuda à identificação, embora essa característica seja mais fácil nas fotos do que provavelmente no terreno em que nós vemos a ave a fugir. Outra característica das locustelas também é terem as infracaudais bastante longas. As infracaudais, portanto, são as penas que estão por baixo da cauda. Elas são relativamente longas e são também têm as pintas escuras no centro. Ou assim, não é bem umas pintas, é umas marcas um bocadinho alongadas, mas nas infracaudais. Portanto, essas são as características que distinguem esta espécie dos outros pequenos passarinhos castanhos. Agora, como eu disse, isto será muito difícil de ver no terreno quando vemos a ave a fugir, portanto, ou temos a sorte de ver pousada, ou então conseguimos ver isto em fotografias, naturalmente, ou então com a ave na mão. Na ave na mão também é mais fácil de identificar. Portanto, essa será então a principal característica, é estas pintazinhas, estes nevos que ela tem na plumagem. Esta espécie foi a espécie número 230 da tua lista, cigarrinha malhada, e hoje ficamos por aqui. Gonçalo, obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado a a todos os que nos ouviram. Também existem alguns recursos sobre esta espécie no site do Aves de Portugal? Bem, nós nunca fizemos um webinário dedicado a esta espécie, mas há um mais geral sobre identificação de flosas. Flosas aqui no sentido alargado das aves que pertencem à família dos silvídeos e, portanto, nesse webinário da identificação de flosas é possível também encontrar informações sobre a forma de identificar estes pequenos passarinhos castanhos, estes Little Brown Jobs. Portanto, fica aqui a sugestão. Oportunamente haveremos também de lá chegar, esperamos, com webinários, porque nós vamos fazendo webinários sobre diferentes espécies da nossa fauna. Ainda não conseguimos fazer todas, mas vamos trabalhando nesse sentido. Entretanto, voltaremos em breve com mais uma conversa sobre aves. Até à próxima, então. Até à próxima.